Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos no SEAC, em Mirassol do Oeste, na Sociedade Espírita Allan Kardec. E na noite de hoje nós vamos ter uma palestra, uma reflexão com a nossa irmã Fátima. Vamos fazer nossa oração de abertura, vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos até Deus, Pai, de infinito amor, bondade, sabedoria, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos virtualmente, conectados uns aos outros, conectados para ter uma palavra de amor, uma palavra de paz, de compreensão, a palavra do Mestre Jesus. Que possamos conseguir aplicar esses conhecimentos que vamos refletir aqui hoje no nosso dia a dia, na nossa vida, e levar um pouquinho disso para dentro de casa. Assim seja. Chamamos nossa irmã Fátima para dar início à nossa palestra. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, para transmitirmos os seus ensinamentos, principalmente nesta hora tão aflitiva para alguns, mas para a grande maioria, prova e expiação coletiva. Então vamos refletir um pouco sobre a mensagem de Jesus, que hoje nos convida a estudar o seu Evangelho, a sua boa nova. Este é o momento em que todos nós, aqueles que apenas lemos sobre os seus atos e os seus ensinamentos, este é o momento em que estamos recolhidos interiormente para darmos uma nova conexão em nosso interior. E então, este é o momento apropriado para aprofundarmos sobre a sua mensagem de amor e paz. Então, a mensagem, o convite de hoje do Cristo é que precisamos conhecer, sentir e viver essa mensagem de luz, de crescimento espiritual. São palavras que constam do livro Renúncia, de Emmanuel Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que foram pronunciados pelo elevado espírito Alcione, personagem principal desta obra, e que ela diz que líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo, ou seja, era um estudo minucioso de cada versículo. E continua: chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho de subida, de ascensão, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem o conhecimento e sem a aplicação de todos os detalhes que o Evangelho nos traz. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre com uma simples leitura, vagamente raciocinada. Compreendemos que, a despeito da necessidade de conhecer, de meditar, de sentir e de vivenciar a mensagem do Cristo, ainda estamos muito distantes de absorver na sua integralidade a grande mensagem do Evangelho, porque nós investimos muito tempo ao longo das nossas inúmeras reencarnações em apreciar e destacar mais o aspecto literal do
Evangelho, ou seja, não se dando conta do sentido espiritual que ele nos traz. Interpretamos sobre o véu dos princípios teológicos e exercitados por meio de práticas ritualísticas. Então, existe dessa forma um processo atávico que precisamos reeducar, sermos reeducados. Estejamos, pois, atentos, evitando as armadilhas das empolgações intelectuais e dos excessivos detalhamentos históricos que procuramos. Procuremos agir, então, com mais simplicidade, estudarmos, buscando o sentido simples do Evangelho, tentando sentir a mensagem de amor que Jesus nos destina. Ainda no livro Renúncia, continua: qualquer tentativa de expor de modo breve e completo a identificação, o ministério e os ensinos de Jesus, que deve ser vista como algo semelhante à tentativa de colocar o oceano dentro de uma xícara. Porque a grandeza de Jesus, a sua vastíssima influência e o nosso conhecimento relativamente pequeno, nós trazemos, ou seja, a gente não consegue sentir a vida, o ministério, os ensinamentos do Cristo de pronto, e que nos colocam em um dilema, porquanto qualquer esforço terá de ficar sempre além. Teremos que aprofundar mais e mais para tentar sentir e vivenciar. Nós estamos num momento de muita aflição. E o convite a relermos o Evangelho, mas lermos agora, sentirmos ele com maior profundidade, este é um momento muito oportuno em que essa devastadora crise moral atinge a humanidade terrestre, cujas dimensões e consequências nós não sabemos aquilatar. Importa, porém, lembrarmos que o planeta não se encontra à deriva e nem desgovernado. Ao contrário, Jesus Cristo, o Messias divino, o diretor espiritual do nosso orbe terrestre, permanece atuante. E como diz Mateus, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então devemos, pois, conhecer Jesus e a sua mensagem, desenvolvendo um esforço de melhoria espiritual, porque Ele é a nossa referência, hoje e sempre, como nos ensina Allan Kardec. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele diz que para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na terra, o Espírito Divino o animava. Então, o maior desafio enfrentado por todos nós, habitantes do planeta, é sem dúvida nos libertarmos
das imperfeições morais que trazemos e das ideologias materialistas que são disseminadas por toda parte, como se não existisse vida após morte. Chegamos a uma encruzilhada existencial que, para subirmos para os planos superiores, necessitamos resgatar os valores da moral e da ética que deixamos perder na noite dos tempos. E nesse sentido, o Evangelho de Jesus é o código moral por excelência, porque trata da lei de amor, cujos ensinamentos orienta como deve a criatura humana se conduzir no bem, em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer contexto. E não tenhamos dúvidas, Jesus, o governador do planeta Terra, será conhecido e amado por todos, cedo ou tarde. Porque a missão de Jesus é encaminhar a humanidade ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. E ensina o Espiritismo que, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir este pensamento. Foi por isso que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Está na Gênesis, no capítulo 17, item 6. Se alguém tiver curiosidade, vá lá na Gênesis e verá essa passagem, esse ensinamento. Então, neste momento de tanta dor, precisamos retornar ao estudo do Evangelho, interpretado à luz do Espiritismo, que é a trilha do aprendizado que optamos por seguir nesta atual existência, e que deve preferencialmente ser realizado de forma regular, sequencial, para não perdermos a lógica das ideias explícitas ou implícitas presentes nas orientações de Jesus. No livro Consolador, na questão 236, Emmanuel continua: o Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme, sem roteiro, no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. A pergunta que poderia ser feita é esta: por que estudar o Evangelho segundo as orientações espíritas? A resposta é bem simples e direta: porque nós somos espíritas e devemos respeitar, sim, as outras interpretações preconizadas pelas diferentes escolas, mas na casa espírita se estuda o Espiritismo. E como espíritas,
Sabemos que a doutrina espírita é a promessa do Cristo, registrada pelo apóstolo e evangelista João em 2 momentos. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, ou seja, outro mediador, outro defensor, o Consolador, aquele que está ao lado, que intercede, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Está em João 14, 15 a 17. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Em João 14, 26. Então, quem não é espírita que está nos ouvindo neste momento, pode sim estudar o Evangelho nos seus evangelistas, né? Que é Marcos, Mateus e outros. São 4, não? Então, sim, mas nós espíritas devemos estudar o Espiritismo segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a promessa do Cristo será confirmada pelo advento da doutrina espírita. Quando assinala Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 4, quando ele diz que Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender, que o Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade devia vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido e mal compreendido há 2000 e poucos anos atrás, né, que são 163 anos da implantação do Espiritismo na Terra, com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E continua que o Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. E ele preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está aqui na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. E nesse sentido, Emmanuel destaca urgente a necessidade de conhecer, de meditar, de sentir e de viver a mensagem do Cristo. Já perdemos muito tempo. É chegada a hora de nos afastarmos desse sentido literal das interpretações dos textos evangélicos, de abandonarmos os rituais, as fórmulas, os dogmas e tantas outras manifestações de culto externo, só de fora, que nos afastam
do Cristo de Deus. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz, no capítulo 4, já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é o serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina, se embeleza por dentro, emitindo em favor do outro o reflexo das suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, dos seus exemplos de amor, impelindo-o para o alto. Então, através do amor, valorizando-nos para a vida, e através da sabedoria, pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Muito bem. No livro Vinha de Luz também vem nos dizendo, no capítulo 174, que Jesus é o divino governador do planeta. Não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos. Porque ao soldado, o mínimo, são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações dos governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos dos nossos próprios enganos, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo do apostolado evangélico, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará então a vida nova. E diz Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica em comum, apresentando o amor puro e simples, como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. E para encerrarmos, nós temos esse exemplo que foi deixado para nós, além de Jesus,
mas o exemplo dos seus ensinamentos. No livro A Vida Escreve, Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que fala sobre a visão de Eurípides, que foi um exemplo de amor ao próximo e dedicação ao bem, um espírito de grande elevação espiritual, através então da mediunidade de Chico. Ele conta, Eurípides possuía várias mediunidades, inclusive desdobramento. E certa noite, estava a observar-se, fora do corpo físico, uma sensação de leveza, de liberdade, dominava-lhe o espírito. E aos poucos, ele começou a observar o ambiente em que se encontrava e tudo o que estava ao seu redor. Tinha uma lucidez extraordinária e podia definir as suas emoções naquele momento tão especial. E em espírito ele sentiu-se volitar, para quem não é espírita, voar, né? E estava sentindo-se cada vez mais leve. E inesperadamente sentiu-se arrebatar por uma força de amor e de paz. E começou a subir, a subir, a subir. A estranha sensação, no entanto, deixava-o inquieto. Queria parar, descer, reavendo o seu veículo carnal, mas não conseguia. Uma força amparava-lhe, como se fossem braços fortes e seguros, ajudando-lhe naquela sublime excursão. Parecia estar mais leve, respirando no oceano de ar mais leve ainda. E viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se encontrou numa campina verdejante. E reparava a beleza da paisagem, quando não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por suave e maravilhosa luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, Eurípides Barçanufo aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo inexplicável, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir em frente. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura, nas artes, e a mensagem de Jesus ecoando entre os homens no curso de 20 séculos. Então começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem, abriu os olhos humilde e viu, porém, que Jesus também chorava. Eurípides, cheio de sofrimento por ver o pranto do Divino Mestre, desejou fazer algo que confortasse o amigo sublime, afagar-lhes as mãos,
ou estirar-lhe a maneira de um cão leal aos seus pés, mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas até hoje na terra, lhe atirando incompreensão e sarcasmos. Então, não se conteve e falou suplicante: Senhor, por que choras? Jesus não respondeu. E desejando certificar-se que era ouvido, tornou a perguntar: chora pelos descrentes do mundo? E Barçanufo, foi levado, notou que o Cristo lhe correspondia agora com o olhar. E após um instante de atenção, ele respondeu com docíssima voz: não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais nós devemos amor. Eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam.